seja Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Porque o nosso Deus é bom e o nosso Deus é soberano. Ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queremos um coração igual ao teu, Jesus. Se faz presente em nossas vidas. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de grande celebração da IBC Fortaleza. Essa é a nossa celebração dominical. Aqui nós ministramos a palavra de Deus, celebramos juntos, adoramos ao Senhor e temos o privilégio de ter a sua companhia, que tem aberto a sua casa para nos receber. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez. Esse é o nosso terceiro encontro da série Discípulos na Jornada, saindo da quarentena. É certo que nós ainda estamos num processo gradual, né, de saída do isolamento social. Como igreja ainda estamos sem os nossos encontros presenciais. E, aliás, em breve, né, alguns encontros vão começar. Em breve nós vamos fazer esse comunicado para vocês, como os nossos grupos de relacionamento, que já estão, né, aqueles que se sentem à vontade, estão se reunindo presencialmente. E nós queremos começar, mais uma vez, por aí. O nosso desejo é que o campus IBC brevemente esteja aberto para que os grupos de relacionamento possam ter um tempo de confraternização aqui. Ou, quem sabe, fazer o seu próprio encontro aqui no campus. Mas aguardem, em breve nós vamos fazer aí a comunicação necessária e informar a vocês como é que nós vamos proceder com essa agenda. Pois é, e nesse ambiente de retorno, muitas atividades voltando, outras nem tanto, como as escolas, né? Ainda estão sem aulas. Eu tenho 2 crianças em casa sem aula. E ainda vivemos esse momento de expectativa. Vivemos esse momento de ansiedade. E aí, quando é que vai voltar? E aí, como é que vai ser? E aí, o que vai acontecer? É fato, isso é legítimo até, nós compreendemos esse clima de ansiedade, de incerteza que é natural nesse momento. Mas nós também sabemos que a palavra de Deus diz que nós não devemos ficar ansiosos com o dia de amanhã, com aquilo que está por vir. Basta a cada dia o seu mal. Nós devemos viver o hoje, o agora. Por isso nós temos nos desafiado e nos inspirado nessa série, Discípulos na Jornada, saindo da quarentena, ou seja, saindo desse clima de ansiedade, de expectativa com o que ainda está por vir, mas nos desafiando a viver o hoje, o agora. Esta série, Discípulos na Jornada, nos invoca, né, nos convida a pensar nisso.
como nós, discípulos de Jesus, devemos nos comportar hoje, agora, e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor está nos dando nesse momento singular da história para cumprir a missão. Cada um de nós, você aí, onde você está, tem um chamado especial. Deus quer lhe usar com um firme propósito, que é cumprir a sua vontade, hoje, agora, não é amanhã, quando vai voltar alguma coisa, quando algo pode voltar. Não, hoje e agora, o Senhor nos chama a cumprir o seu propósito, onde nós estamos. Essa série fala disso. São discípulos de Jesus que na sua jornada, na sua caminhada, são usados poderosamente. Venceram o medo, venceram a ansiedade, venceram a incredulidade, porque foram desafiados a viver o presente, o agora, e se entregar à vontade do Senhor Jesus, à soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós te convidamos para permanecer conosco ao longo dos próximos domingos. Hoje, daqui a pouquinho, o pastor Armando estará conosco para dar continuidade a essa série Discípulos na Jornada, hoje com o tema Tomé, saindo da incredulidade para a fé. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso tempo de oferta. Mas falando nessa questão, do isolamento social ainda, é importante frisar que nós aqui na IBC nós não paramos. Aliás, essa semana começamos a fazer vários ajustes aqui no campus. Vocês viram aí postagens do pessoal da nossa equipe de manutenção fazendo a limpeza da tenda. E de novo, nunca paramos. E tem uma atividade muito especial de apoio às pessoas em situação de emergência, feita pela Fundação Batista Central, que nós queremos mostrar para vocês agora através de um vídeo. Vamos assistir. Sabe aquele momento popular que diz uma mão lava a outra? Então, a Fundação Batista Central distribuiu mais de 24 toneladas de alimentos. O detalhe é que os alimentos foram comprados de um mercantil do bairro. É a solidariedade aquecendo o comércio local e gerando uma rede de boas notícias. O cafezinho que a dona Deusinha serviu em casa veio de uma ajuda e tanto. Ela foi uma das beneficiadas com as cestas básicas entregues por uma grande ação social desenvolvida pela Fundação Batista Central. Para mim, uma cesta dessa daí, só eu e ele, é uma benção. Porque dá para nós tirar mais de 15 dias uma cesta dessa. Já economiza, o dinheiro que eu dei comprar uma cesta dessa daí, já economiza pro leite dele, pra uma banana, pra uma laranja, porque ele precisa, o remédio que ele toma é muito forte. E para mim é muito maravilhoso eu receber essa benção que a gente recebe. Mas todos estes produtos vieram através de uma parceria com este mercadinho no bairro Ancuri. Através de um edital junto ao governo federal, a Fundação arrecadou uma renda para ajudar pessoas que sofriam com a pandemia. Milhares de cestas básicas foram compradas. O gerente de marketing do estabelecimento explica como o investimento da Fundação ajudou durante a pandemia. Nesse momento que a gente recebeu o pedido, a gente já fez um mutirão com o pessoal daqui, do nosso supermercado, e aí fez toda a montagem da cesta, levou até o local onde ficavam guardados até o momento da distribuição. Então a gente fez o máximo possível para entregar até antes do prazo. A nossa vontade era ver logo tudo acontecendo, tudo pronto já. Do mercantil, as cestas seguiram para a sede da Fundação, também no bairro Ancuri. Lá, além da dona Deusinha, diversas outras famílias também receberam o alimento. Claro que todos os cuidados foram tomados. Até a caneta foi higienizada antes do uso. A gente fez a compra do material lá. Alguns outros alimentos foram doados para nós também, em doação de alimentos. A gente somou os alimentos doados com esse dinheiro que foi revestido em alimentos dentro do supermercado. Eles fizeram essa cesta e a gente consegue, então, alcançar e fazer com que essa ajuda realmente chegue nas famílias que estão realmente precisando. Ao todo, mais de 2.000 pessoas já foram beneficiadas com esta ação social da Fundação. A ideia é movimentar a economia do bairro Ancuri, onde ela está instalada. Além disso, ajudar a quem tanto precisa de alimentos neste momento de pandemia. Até agora, a gente já conseguiu alcançar mais de 2.000 famílias. A gente tem uma expectativa até o final do ano alcançar ainda mais. Mas esse movimento, esse boom nessa questão dos alimentos, a gente está fazendo agora na pandemia, mas isso não é só agora.
Antes disso, a gente já faz esse trabalho, a comunidade conhece muito bem, não só a questão de alimentos, mas pavimentação, ajuda a comunidade a lutar pelos direitos dela, né? Então, assim, é um movimento que não é só do alimento, vem de uma construção de várias coisas, como lixeiras na rua, a limpeza da própria rua, a gente vai lá, conversa da importância que tem isso. Então, na verdade, é bem maior, mas nesse momento da pandemia, sem dúvida que a alimentação seria algo que a gente precisava realmente estar próximo, né? Durante a pandemia, a economia de todo o planeta sofreu um grande impacto. E antes de ajudar a Dona Deusinha, a Fundação Batista ajudou primeiro o mercadinho onde o Gabriel trabalha. Uma mão lava a outra, e assim todo mundo tem um dia melhor. Eu acredito que quando você começa a olhar pelo olhar do outro, quando você começa a se colocar no lugar do outro, você começa a ver que às vezes você tem a oportunidade de ajudar. E não precisa você ajudar com muito, você pode ajudar com pouco, né? Mas esse pouco que você ajuda, a forma que você ajuda, pode estar fazendo a diferença, impactando de forma positiva a vida de alguém. E se a Dona Deusinha tá feliz, isso aí eu não tenho nem dúvida. Quando um tem, um se ajuda um ao outro. E quando não tem, ninguém pode ajudar, né? Mas tem sido muito difícil esses 4 meses que a gente está passando, que começou em fevereiro, mas ninguém não estava tão forte, né? Aí veio de março para cá, né? Então de março para cá a gente vem pelejando, mas aquele é maior, né? Tem dado certo. Que precioso, não? A igreja não para. E nós somos muito gratos porque você é parte de tudo isso que aconteceu. A Fundação Batista Central, ao longo desses meses da quarentena, tem podido alcançar milhares de pessoas, né? E certamente você também tem contribuído, é responsável por isso. A Fundação ganhou aí os editais, que foi fruto de concorrência pública, mas parte das doações são fruto das contribuições de cada um de vocês que cooperam para o avanço desse ministério. Muito obrigado pela sua contribuição. Continuamos de casa em casa, vivendo igreja e onde o Senhor nos levar através das plataformas digitais. Aliás, eu queria compartilhar com vocês também um texto que vai falar, inclusive, de como o nosso alcance tem se ampliado, como a IBC está alcançando pessoas, não só aqui em Fortaleza, em região metropolitana, mas também ao redor do mundo. Eu quero compartilhar, antes de falar sobre isso, um texto da Palavra de Deus. Quero pedir o pessoal para colocar aqui na tela. Filipenses capítulo 4, versos 15 a 20. Eu quero ler junto com vocês. Vamos lá. Como sabem, Filipenses, aqui o apóstolo Paulo falando à igreja em Filipos, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas. Pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez, ou seja, enviou auxílio para o apóstolo Paulo. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso e até mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo agradecendo pela provisão que lhe foi enviada, né, como um mensageiro do evangelho, lá na igreja primitiva, naquele tempo de implantação da igreja, igrejas que o sustentavam financeiramente enquanto ele andava pelo mundo pregando o evangelho. A Igreja Batista Central de Fortaleza, eu falei isso no domingo anterior, e nós, nessa semana, consolidamos esse passo.
nós agora estamos ajudando a implantação da igreja em Cuba. E começamos a abençoar financeiramente homens de Deus que têm aberto as suas casas para proclamar Jesus, para proclamar o Evangelho em Cuba. Nós já compartilhamos aqui com vocês, Cuba está vivendo isolamento social, não por causa da pandemia. A pandemia só fez agravar o isolamento social lá. Mas vocês sabem que lá o Evangelho é proibido de ser manifestado publicamente. Nós não temos em Cuba a construção de igrejas, isso está proibido há 60 anos. As únicas igrejas que existem são aquelas que já funcionavam antes da Revolução. Mas o Evangelho está avançando em Cuba, sabe como? De casa em casa. Uma igreja nasce em Cuba quando um discípulo de Jesus decide abrir a sua casa para acolher pessoas e proclamar o Evangelho. E são essas pessoas que nós estamos ajudando. Junto com a Igreja Batista de Montserrat, vocês viram domingo passado, esteve aqui conosco o pastor Tércio, e nós visitamos junto com ele Cuba no ano passado. Então iniciamos agora de maneira formal, a partir desse mês de agosto, uma contribuição mensal regular para o sustento desses homens, discípulos de Jesus, pessoas comuns, trabalhadores, que estão abrindo suas casas para que novas igrejas surjam em Cuba. Então, estou compartilhando isso com vocês, porque assim como no princípio, 2000 anos atrás, nós estamos tendo agora o privilégio de continuar investindo no avanço do reino de Deus, sustentando pessoas que têm dedicado a sua vida para isso. E eu quero agradecer, porque isso só é possível a partir da sua contribuição fiel e voluntária. Ao longo desses próximos meses, nós vamos compartilhar mais como será esse ministério em Cuba, como será a nossa missão e como vai se desenvolver esse projeto ao longo do tempo. E quem sabe você vai ter oportunidade, quem sabe fazer um dia uma visita a Cuba e se envolver objetivamente nesse projeto. Por hora, eu quero te convidar, então, a exercer essa prática da partilha daquilo que Deus tem lhe dado, de contribuir para esse ministério, para o avanço do reino de Deus, através dessa igreja local. Então, você pode fazer isso agora, através desse código que vai aparecer aí na sua tela, ou quando for mais conveniente para você, fazer a sua oferta fiel e voluntária, como expressão de gratidão e adoração ao nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com o louvor, e você pode então fazer a sua contribuição. Nos alegramos em Ti, Jesus. Nos alegramos com a Tua presença em nossa casa, em nosso lar, em nossos corações. Bendirei ao Senhor para sempre.
Jesus havia iniciado seu ministério na Galileia. Foi lá onde encontrou seus primeiros discípulos depois de realizar um milagre conhecido como a pesca maravilhosa. Naquele dia, alguns pescadores começaram a segui-lo, entre eles Pedro, Tiago e João. Galileia é uma localidade muito pequena. Rapidamente a notícia desse milagre se espalhou pela região, tornando o nome de Jesus bastante conhecido. Outros pescadores também resolveram seguir a Jesus, e um deles se chamava Tomé. Na época, a quantidade de pessoas que queriam saber quem era aquele milagreiro foi só aumentando, e Jesus, que era um grande líder, logo identificou alguns que poderiam lhe ajudar em seu ministério. Tomé, aquele simples pescador, já havia dito para si mesmo: "Nele eu creio." E Jesus não teve dúvida disso. Entre tantas pessoas que o seguiam, olhou para Tomé e o chamou para anunciar as boas novas. Tomé juntou-se a outros 11 e recebeu toda a autoridade de Cristo. Aquele pescador, que até então só entendia de comércio, estava apto para curar doentes, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Tomé tornou-se um discípulo comprometido com as boas novas. Para onde Jesus ia, ele o seguia juntamente com os demais. Até que um dia, Jesus os avisa que quer voltar para a Judéia, a fim de ressuscitar seu grande amigo Lázaro. O problema é que Jesus havia saído da Judéia prestes a ser apedrejado. Então seus discípulos, além de não quererem voltar, ainda queriam convencer Jesus a não ir. Tomé era do tipo que fala o que sente, alguém muito transparente que faz o que é para ser feito e pronto. Ao ver seus amigos querendo recuar, deu logo um passo à frente e disse: "Vamos até lá também para morrer com Jesus." Tomé havia decidido servir a Jesus. Para ele, se está na chuva é para se molhar. Então ele foi e os 11 o seguiram. Depois de muitas andanças com Cristo e de muitos milagres, Tomé viu tudo isso indo por água abaixo quando Jesus foi crucificado. Para ele só sobrou a possibilidade de ser perseguido por ter sido seguidor de Jesus e, junto com os outros discípulos, manteve-se em isolamento após a crucificação. No domingo, quando Jesus apareceu a eles, Tomé não estava. Provavelmente teria saído para comprar algum alimento e, quando retornou, não acreditou no que os seus amigos falavam e disse que só acreditaria se tocasse nas feridas de Jesus. Tomé era tão importante para Cristo que Jesus voltou a casa para ter um encontro com ele, para que tocasse em suas feridas e voltasse a crer novamente. Tomé foi um dos 7 que estava na praia quando Jesus apareceu e realizou mais um milagre da pesca. Tomé esteve em sua ascensão e ali entendeu que deveria pregar o Evangelho por todo o mundo. Tomé recebeu o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aquele homem que chegou a duvidar que Jesus havia ressuscitado nunca mais abandonou sua missão. Seguiu o rumo do Oriente para fazer discípulos, para influenciar pessoas. E assim tornou-se conhecido por ter levado o cristianismo para a Pérsia, Etiópia, China e principalmente a Índia. Tomé, um discípulo na jornada. Olá, Igreja de Jesus, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração, vivendo a minha quarentena. Nós estamos aí convivendo com o lockdown, flexibilização de algumas normas, de algumas regras e ainda aguardando que o governo nos considere tão essencial para a vida, o emocional das pessoas, que nós possamos ser valorizados até mais do que o ônibus, mais do que o avião, mais do que todo esse aglomerado de pessoas que a gente vê em vários lugares, país afora. Mas enfim, a igreja não para, a igreja não parou. Nós estamos em grupos de relacionamento e nós estamos vendo alguns grupos já trabalhando presencialmente, alguns fazendo o movimento híbrido, se reunindo online, mas também marcando um momento de confraternização. Alguns grupos já têm pedido para a gente a possibilidade de usarmos a nossa propriedade, usarem nossa propriedade,
E nós estamos estudando para que, obviamente, a abertura seja paulatina, tranquila, dentro de todas as normas, sem que a gente caia em qualquer tipo de armadilha, seja de quem for, né? Então, nós estamos muito felizes e muito conscientes. E nesse segundo semestre, nós estamos falando sobre a jornada do discípulo. O discípulo que começou o ano na jornada crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Falamos do credo apostólico, cremos na igreja, cremos no Espírito Santo, cremos em Jesus Cristo. Enfim, nós começamos o ano fortalecendo a nossa fé, sedimentando a nossa fé. Nós somos uma comunidade de fé. Depois falamos sobre o serviço. Vem para a mesa, vamos servir a Deus com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, com os amigos, com os irmãos. Vamos à mesa também, recebemos aquelas pessoas que nós pouco conhecemos ou não temos nenhum contato. Se não recebemos à mesa, vamos estar à mesa com elas. E nesse segundo semestre, nós abrimos aqui a jornada do discípulo como um influenciador, aquele que de verdade multiplica a semente, aquele que de verdade semeia a palavra, aquele que de verdade cumpre a grande comissão. Foi isso que nós falamos lá no primeiro domingo do mês de agosto, falando exatamente sobre os 2 grandes mandamentos, o mandamento do amor a Deus acima de todas as coisas, chamado o grande mandamento, depois ao próximo como a si mesmo, e depois a grande comissão, porque a grande comissão ela depende exatamente da compreensão que nós temos do grande mandamento, que é o motivador para a gente poder sair e falar do amor de Deus. Hoje eu queria tratar com vocês de algo muito importante nessa jornada, né? Porque muitas pessoas obedecem e falam com intrepidez e outros nem tanto, porque alguns até se negam, porque algumas pessoas se acham até inapropriadas, né, para a função de testemunhar do amor de Jesus. Às vezes é medo, às vezes é vergonha, às vezes é timidez, às vezes a desculpa é o estilo, é o modo da pessoa, enfim, falta de oportunidade. E aí a gente vai passando e muitas vezes nós achamos assim que as pessoas não vão ouvir, elas não vão aceitar, elas não vão compreender. Eu tenho muitos amigos que são céticos, são descrentes, são incrédulos, né? Por incrível que pareça, você precisa perder o medo e se posicionar. Interessante que os homens da Bíblia, eles são mostrados exatamente com suas virtudes e seus defeitos, suas qualidades, mas também com as suas falhas de caráter, com os seus problemas íntimos, de personalidade. Por isso que Tiago 5,17 diz que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos, certo? Então, quando a gente olha os super-heróis da Bíblia, ou os heróis da Bíblia, o que é que nós pensamos logo? Nós nunca seremos como ele. Moisés conduziu o grande povo para fora do Egito. Josué foi um grande guerreiro. Davi foi um homem de muitas guerras, de muitas conquistas, um homem de muita sabedoria. Salomão, um grande homem de Deus. Aí você vai pensando no profeta Elias. Aí você chega no Novo Testamento, você vê João, Pedro, Paulo, enfim, Timóteo, Tiago, grandes homens de Deus. E nós começamos a pensar que nós estamos muito aquém destes homens e que nós não temos a mesma capacidade ou a mesma piedade, como se eles tivessem nascidos num outro planeta com outra disposição completamente diferente. No entanto, a gente observa que na trajetória destes homens da Bíblia, nós encontramos falhas e limitações. São pessoas exatamente como a gente. E isso pode nos animar, né, e pensar no quanto nós podemos influenciar pessoas e realizar a obra de Deus, sermos pregadores, disseminadores dessa palavra maravilhosa, a despeito das nossas limitações, né? E aí nossas angústias, nossas frustrações, nossas dúvidas, né?
também estavam com eles, as mesmas dúvidas, as mesmas lutas. Davi vacilou num determinado momento da vida. Moisés foi chamado de um homem sanguinário pelo seu ímpeto, né? Salomão exagerou em tanta coisa, começou tão bem pedindo sabedoria, depois obviamente errou muito, né, na sua relação com Deus. E assim nós temos Pedro e a sua impetuosidade, João também, filho do trovão, enfim. Mas hoje nós queremos levar você a olhar um personagem peculiar da palavra de Deus. Aquele que foi incrédulo, Tomé. A gente até fala dos testes São Tomé, ver para crer. Quem foi Tomé? Tomé é um nome que pode significar gêmeo, do aramaico Talma. Depois foi traduzido como Dídimo, né? O homem que, por amor a Cristo, segundo a tradição católica, foi missionário na Índia. E a tradição católica também diz que ele provavelmente foi traspassado por uma lança empunhada por um hindu. No Evangelho de Tomé, que está na biblioteca de Hagma Amadi, você tem exatamente essa narrativa que a tradição católica confirma também. Então Tomé era um homem que teve dúvidas. Ele era do tipo que precisava ver para crer. Tomé aparece em João no capítulo 11, versículo 16, depois da morte de Lázaro, né? Quando os discípulos resistem à decisão de Jesus retornar à Judéia, porque ali ele seria apedrejado, os judeus queriam apedrejar Jesus. Tomé toma a palavra e diz: vamos todos, vamos morrer com ele. Parecia bastante corajoso àquela altura do campeonato. Na última ceia, em João capítulo 14, verso 5, Jesus diz aos seus discípulos que eles sabiam para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Mas Tomé se levanta e diz: não, nós não sabemos. E aí Jesus aproveita para dar uma explicação sobre o seu relacionamento com o Pai. Mas olha que coisa interessante, né? Um homem tão confuso, tão contraditório, tão medroso, tão duvidoso, né? No seu coração e nas suas atitudes, esse mesmo Tomé talvez tenha sido responsável pelo Evangelho ter chegado à Índia. E chegou por meio desse duvidoso Tomé, assim como Paulo aos gregos, assim como Marcos aos egípcios, assim como João levou o evangelho aos sírios, aos turcos, não é? Então é importantíssimo perceber como Deus usa exatamente as pessoas como eu e você, com dúvidas, com dificuldades, com mazelas, né? E assim o Senhor provou em Tomé a possibilidade dele transformar um indivíduo duvidoso em um verdadeiro apóstolo do Evangelho, um missionário. Inclusive há lendas na Índia que há pegadas grandes, né, de Tomé ali naquela região. Tem até um livro chamado Atos de Tomé, um livro apócrifo, obviamente, mas que tem um escrito mais ou menos assim: o rei se enfureceu com Tomé por ele ter convertido a rainha Tércia, seu filho Lusanes e a filha de seu parente Carísio, a princesa Migdônia e sua ama Márcia. Por isso o rei o leva até o alto de um morro e ordena aos seus 4 soldados que o matem com lanças. Então isso é um registro que tem num dos livros chamado Apócrifos, exatamente esses livros que não constam no cânon do Novo Testamento, mas conta a história do martírio de Tomé, esse homem duvidoso. Então, milhares podem ter sido alcançados pelo testemunho de uma pessoa comum, que, aliás, não tem um currículo brilhante, sua índole e seu caráter, na verdade, são desconfiados em todos os sentidos, né?
e exigiu provas até o final, recusou-se a exercer a fé normal, aquela fé que tem como base Hebreus 11:1, que diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Só que Tomé tinha que provar, ele tinha que ver, Deus tinha que fazer algo diferente com Tomé. Paulo diz que os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Mas a pergunta é, e você? O que falta para você de verdade crer, se engajar, tomar posse da causa de Cristo, da missão de Jesus, ser um soldado nessa missão de buscar e salvar o que se havia perdido? O que falta em você? Olha, eu quero dizer que isso não é uma coisa tão anormal. Essa letargia, essa falta de compromisso que nos faz empolgados com o Evangelho a princípio, mais ou menos como o Tomé estava naquela ocasião em que Jesus queria ir para Jerusalém ou para a Judéia e os discípulos queriam impedi-lo, mas Tomé diz, não, vamos com ele. Ou seja, enquanto estava tudo dando certo, ele tinha até um certo entusiasmo. Mas a pergunta é, que tipo de missionário, de evangelista, que tipo de soldado de Jesus você é? Você é daquele tipo crédulo, que crê e por isso se entrega à missão? Você é daquele tipo crédulo funcional, né? Que apenas diz que crê, mas acaba não influenciando, não testemunhando e não verbalizando a sua fé. Minha oração é que você, ao meditar na vida de Tomé, possa se colocar diante de Deus, para que Ele examine o seu coração e você mesmo examine o seu coração, para ver como é que você pode de verdade ser mais efetivo na evangelização, na influência intencional para trazer pessoas a Cristo. Ou você é daquele tipo crédulo que superou a sua dúvida porque de verdade experimentou a graça e o poder do Evangelho de Jesus e por isso não pode se calar e por isso não se envergonha do Evangelho? Quem sabe? Que tipo de pessoa é você? Basta olhar os frutos, não é? Basta olhar a sua influência, basta olhar a sua agenda e suas prioridades. Então vamos dar uma olhada no texto de João, no capítulo 20, dos versículos 19 até o versículo 31. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles disseram então, vimos o Senhor. Ele, Tomé, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Olha que coisa. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas novamente. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Disse ele, então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui
e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Nós vamos parar aqui no versículo 29. Que relato! Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Que o Espírito de Deus possa penetrar os seus motivos mais profundos, para que você examine a razão pela qual você fala de Jesus, a razão pela qual você testemunha de Jesus, a razão pela qual você espalha a palavra de Deus, a razão pela qual você influencia pessoas ou a razão pela qual você não faz nenhuma dessas coisas. Oh, amado irmão, essa é a minha oração, que esse testemunho, que essa palavra sobre Tomé, registrada no Evangelho de João, seja um despertar para a sua vida, um despertar para a igreja de Jesus. Então vamos examinar o texto? Versículo 19, né? Vamos dar uma olhada nas circunstâncias. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas por medo dos líderes judeus. Era um dia agitado. Jesus havia sido morto na cruz do Calvário. Jesus estava crucificado ali e era o primeiro dia da semana, já no entardecer. Depois do relato das mulheres que foram ao túmulo, os discípulos foram conferir as provas do túmulo vazio. Está lá em João, no capítulo 20, verso 1. E aí, à noite, no entardecer, não vendo Jesus no túmulo, talvez imaginando que alguém pudesse ter roubado o seu corpo, Jesus então não está mais ali e os discípulos promovem uma reunião secreta à noite, temendo a reação dos judeus, dos romanos. Jesus tinha dito: vocês serão perseguidos, João 15:16. E agora tem uma reunião que evidenciava, provavelmente aqui, a covardia dos discípulos. Eles estavam com medo, estavam confusos. Eram pessoas normais, pessoas como a gente, pessoas como eu, pessoas como você. Eles estavam com medo, eles estavam com toda a timidez tomando conta da vida deles. O texto diz, com medo dos judeus. Apesar de todas as promessas, de todos os milagres presenciados, eles estavam com medo. Então, como Pedro, quando negou Jesus, os discípulos aqui também, nós também, você também, pode por vezes ter medo, receio de ser reprovado, receio de ser discriminado, receio de não ser compreendido. São inúmeras as razões que nos fazem calar a boca, não falar do amor de Deus. E por isso nós nos escondemos nas quatro paredes do templo. Nós ficamos dentro da nossa igreja, ou talvez debaixo da nossa tenda, querendo que o evento aconteça e que ali nós possamos adorar ao Senhor de uma forma segura, mas jamais queremos nos arriscar em sair mundo afora, vizinhança afora, família afora, becos afora, para falar do amor de Jesus com intrepidez. Aí nós nos escondemos no templo, nós nos escondemos também nos GRs, porque ali nós temos uma micro congregação, vamos dizer assim. E ali nós estamos entre amigos, logo nos familiarizamos e temos pouca abertura. Talvez recebamos alguns que vêm indicados, né, no nosso Zap, nas nossas lives, e por muitas dessas vezes estamos recepcionando o irmão. Que coisa boa! Mas, amados, o que é que nós estamos fazendo para recepcionar os descrentes, aqueles que não creem? E daí nós podemos sair do GR e até estamos em casa, presos, e nós não precisamos nos expor muito,
no escritório, no trabalho, no lazer. Onde é que você tem se escondido? Aonde você tem estado? E que talvez esse lugar e esse estado lhe faça dar desculpas sobre a sua responsabilidade de influenciar, de falar do amor de Jesus. Vamos reconhecer o medo, vamos reconhecer a timidez, vamos reconhecer a nossa incredulidade. É assim que a gente começa no CR, né? Saindo da negação. Ó Senhor, quero reconhecer que eu não tenho sido ousado o suficiente. Quero reconhecer que eu não tenho tido a coragem. Mas impressionante, né? A despeito desse estado da mente de todos os discípulos, Jesus se apresenta no meio deles, no verso 22. E aqui a presença do Cristo ressurreto foi marcada pelas suas palavras, pelos sinais e pela autoridade. Olha que interessante. Do versículo 19, parte B, de repente Jesus surge no meio deles e diz: Shalom Ha, paz seja com vocês. O Senhor aparece no meio deles. Eles estão com medo. E Jesus diz: paz esteja com vocês. O que ele está dizendo? Eu reafirmo a vocês o que já tenho dito. João 14, 27. Eu lhes deixo um presente. Eu estou lhe deixando a minha plena paz. Vocês não vão encontrar em lugar algum. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Vocês não vão encontrar em lugar algum, em pessoa alguma, em seita alguma, em religião alguma. Vocês não vão encontrar em pessoas. Essa paz só existe em mim. E aí ele disse, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Ele já havia dito isso para os seus discípulos, que eles teriam a paz que o mundo não pode dar. O mundo traz o que para nós? Aflição, medo, incerteza, nos empurra a uma frenética correria, nos faz preocupados com coisas que nós nem deveríamos estar preocupados. Estamos bombardeados pelas notícias e invariavelmente pelas más notícias. Estamos bombardeados pelas news, pelas fake news, né? Pelas fake news. E nós estamos aí expostos ao noticiário terrível, que vai nos trazendo medo, vai nos trazendo horror, né? Qualquer tipo de solução para o problema é transformado rapidamente num outro problema maior, como aconteceu com a doença, com o Covid. Na medida que as pessoas falavam de uma possibilidade de tratamento precoce, esse tratamento virava um monstro bem rapidinho, porque assim a população iria, num certo sentido, valorizar o medo do problema e o medo da solução do problema. E aí nós ficamos reféns por muito tempo e ainda continuamos reféns do medo. É isso que o mundo traz. Más notícias, más postagens, terror, pandemia, explosões, ameaças, insegurança, política, insegurança jurídica, insegurança econômica, enfim, é isso que o mundo nos traz. Traz para nós adultos, traz para os jovens, traz para os adolescentes, uma frenética busca por aceitação, uma loucura, mas só Jesus é capaz de trazer a verdadeira paz. É aquele sentido de estou pleno, estou completo, eu tenho tudo. Ele é meu pastor, por isso nada me falta. Essa paz não é ausência de guerra, é no meio da guerra você se sentir pleno, é no meio da escassez você se sentir cheio, pleno, satisfeito. É aquela ideia de contentamento de alma, contentamento de espírito. Amados, como nós podemos testificar do amor de Jesus se nós estamos aflitos, com medo, se fomos, num certo sentido, enganados por aquilo que o mundo tem oferecido, porque nos esquecemos da palavra do Senhor lá atrás. Mas Ele gentilmente vai
no meio dos seus discípulos. O Senhor que acalmou a tempestade, agora ele acalma a alma, o emocional dos seus discípulos. Paz seja convosco. E no verso 20, ele mostra os sinais. Enquanto falava, ele mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria. Era o Senhor, não era outro, não era um fantasma. A própria ressurreição e a glorificação do Senhor não perdeu os sinais da sua humanidade. Por isso Jesus está à direita do Pai em majestade. Nos deixou aqui como corpo vivo de Cristo para representá-lo. E um dia ele voltará para nos buscar. Mas olha só, ele se apresenta aos seus discípulos e diz: eis aqui a marca do Cristo que fora crucificado, as marcas eternas do amor, do perdão, o Cordeiro que foi morto, mas agora vive. E aqueles discípulos tinham toda a motivação para alegria, para intrepidez, para ousadia no falar, no pregar. E ele fala também da autoridade. Versículo 20, parte B, o verso 21. Mais uma vez ele disse, principalmente no verso 21, paz seja com vocês. Agora presta atenção, meu irmão, é para você, é para mim. Não importa como você se sente, não importa se você se acha inadequado, não deixe o inimigo de Deus te manter neutralizado, um soldado a menos, um guerreiro, uma guerreira a menos na batalha. Isso é que o inimigo de Deus tem colocado na sua mente, que você não é capaz, que as pessoas vão rejeitar, que as pessoas não vão acreditar. Quando falava com minhas netas sobre as redes sociais que os adolescentes frequentam, falando sobre a posição conservadora, né? Uma das minhas netas disse claramente: vovô, se a gente se identificar, nós vamos ser cancelados e nós não teremos mais voz. E eu fiquei triste naquele momento, porque a grande verdade é que nós já temos um julgamento por parte do mundo. Se falar, eu te corto. Se falar, eu te coloco para escanteio. E talvez por isso, nessa busca de agradar os homens, nós não buscamos a glória que vem de Deus e não arriscamos o milagre da aceitação da palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu recebi no WhatsApp do grupo que eu faço parte, dos ralizeiros, um anúncio de uma música, de um lançamento de um cantor. E não tinha muito a ver com o off-road, nem com carro, nem com competição. Um lançamento de uma música, de um artista. E eu, por curiosidade, fui lá, mesmo achando que era fora de propósito, eu fui e cliquei. No que eu cliquei e assisti, a música era insinuante, sensual, de uma linguagem estranha, de uma linguagem baixa, de uma linguagem ruim, de uma linguagem chula. E aí eu pensei, gente, o que é que eu faço? Ah, não, eu vou ter que me pronunciar. Sim, mas eu posso ser censurado. Então eu coloquei ali no grupo exatamente isso. Eu disse: queridos, não é uma questão de preguiça. E com todo respeito a quem gosta desse estilo de música, eu não acredito que esse seja o ambiente propício para esse tipo de linguagem corporal e verbal. Porque os meus grupos nas redes sociais, eles são acessíveis às minhas netas, são acessíveis à minha esposa, são acessíveis às minhas filhas, são acessíveis a qualquer pessoa que pegue o meu celular. Eu não tenho nada para esconder. Então eu coloquei sim, meus netos podem acessar, e eu não gostaria que eles tivessem acesso a esse tipo de música, a esse tipo de letra, a esse tipo de clipe. Então eu falei aquilo com todo respeito e esperei a bomba. Inclusive disse no início, caso haja aprovação desse tipo de material, eu não tenho problema em sair do grupo. Então eu arrisquei tudo, certo? Olha, não demorou segundos. Veio a resposta, o pedido de perdão da pessoa que postou, dizendo que de verdade lançou no grupo errado.
e o fez com muito respeito. Inclusive, essa pessoa disse assim, e eu quero agradecer por você ter dito isso, e dizia a postagem que me respeitava muito, que já tinha ido na IBC, já nos conhecia há muito tempo, conhecia a palavra de Deus. Então eu disse, olha, você é uma pessoa de honra, porque certamente você entendeu o recado e logo reconheceu, e por isso eu tenho o prazer de estar contigo e de falar contigo. Enfim, tem que arriscar, falar do amor de Deus, se manifestar contra a impiedade. Nós temos que arriscar. Então, Jesus, enquanto falava, mostrou exatamente as suas chagas, seus sinais, mas ele também disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amados, nós fomos enviados, apostelo, como missionários, com uma missão, nós fomos enviados pelo Senhor, nós não temos alternativa. E nós não fomos enviados para conquistar alguma coisa que o Senhor não tenha conquistado. Jesus conquistou a vida pela sua morte, pela sua doação. Por que é que nós vamos fazer diferente? Vamos nos proteger? Vamos nos esconder? Vamos nos guardar enquanto igreja, enquanto crentes em Cristo Jesus? Vamos nos envergonhar que Jesus não teve vergonha de nós? Ele se expôs na cruz do Calvário por amor a mim, a você. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Está aqui. Mesma autoridade, mesmo poder para penetrar as trevas, mesmo poder para enfrentarmos não só pessoas, mas também o inimigo de Deus, o pecado, o mundo. E aí eu quero descrever para você exatamente onde nós vivemos. Como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai me enviou com autoridade, com poder, para enfrentar o inimigo, o diabo. O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, aquele em cujo seio o mundo se debruça. É o diabo, o Deus desse século, que cega o entendimento das pessoas, que provoca exatamente aquelas coisas que lhe afastam de Deus, que tiram de você a intrepidez. É o que ele faz, andando ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, nos convidando inclusive a sermos zelosos da nossa reputação, porque a gente não quer ser rejeitado por alguém, quando o que nos deveria bastar era a aceitação de Deus e a grande comissão de Deus. Ide, ide. Então nós temos autoridade para enfrentar o inimigo, autoridade para enfrentar o pecado através das nossas escolhas pessoais, de enfrentarmos o mundo, e aqui eu estou falando do sistema político, do sistema religioso, do sistema artístico, do sistema mundial, do sistema virtual. Nós temos esse poder. Por isso, eles precisavam poder naquela hora. Quando Jesus fala aos seus discípulos, como o Pai me enviou, eu vos envio. E o que ele fez? Ele antecipou. O Espírito Santo foi-lhes dado como antecipação. Recebam o Espírito Santo. Foi soprado sobre eles. Se vocês perdoarem pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Então, poder para testificar e perdão para autenticar a mensagem. O Espírito lhes foi dado de forma antecipada. Marcos 2,5 diz, quando Jesus curou o paralítico, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus confiou esta autoridade aos seus apóstolos para pronunciar uma palavra judicial de perdão e de salvação, mediante a fé. E nós também podemos fazer isso, sabia? Eu me lembro no evangelismo explosivo, uma pergunta que me é ainda muito cara e muito importante na minha caminhada, né? Você falar do amor de Jesus, testificar para alguém, mas chega num momento que você tem que perguntar o que lhe impede de aceitar ou crer ou reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? O que lhe impede?
à vista do que eu tenho dito, à vista do que eu tenho demonstrado, à vista da nossa relação, à vista da nossa caminhada, tem uma hora que você precisa checar se a pessoa entendeu de verdade. E aí essa pessoa pode fazer como o carcereiro de Filipos, né? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Como eu escapo disso aqui? E o apóstolo Paulo diz claramente, 16:31 de Atos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família, você e a sua casa. Paulo tinha palavra. Em Romanos 10:9 diz, se alguém declarar com sua boca que Jesus é Senhor e lá no seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa será salva. E você tem essa palavra, irmão. Irmã, vamos levar adiante. Aquele velho hino que diz, né? Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, pregar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Vamos levar a mensagem santa do Evangelho. Tá aí. O que é que te impede de espalhar, de perguntar, de checar? Não se envergonhe do Evangelho de Deus, como disse Paulo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Você é um agente do reino de Deus. E agora, nossa fé e autoridade estão fundamentadas no Cristo ressurreto. Amém? Há poder. Nós temos o Espírito Santo. E agora chegou Tomé, o homem da dúvida. A dúvida de Tomé. Então eles disseram, vimos o Senhor. E aí ele respondeu, eu não vou acreditar se eu não vi as marcas. Tomé não estava com eles. Tomé, o chamado gêmeo, né? Também ele não estava com ele. Os demais discípulos tentaram relatar o que viram. Eles disseram, vimos o Senhor. E eles esperavam uma reação de adoração, de alegria. Mas qual é a reação? Eu não vou acreditar se eu não vir as marcas. Ver para crer. Cético, não quis crer. Apesar das 10 testemunhas, o relato, o clima, Tomé não creu. Obviamente, excetuando Judas, né? Ele diz, não acreditarei. Aqui é uma questão de autoridade. Você está dando, Tomé, autoridade aos seus sentidos. As testemunhas eram fidedignas, mas Tomé fez da sua razão uma autoridade maior. Ele escolheu voluntariamente não crer. É isso que as pessoas fazem. E é isso que por vezes nós fazemos. Nós escolhemos diariamente não crer o suficiente para entendermos que assim como Deus enviou Jesus, nós também fomos por ele enviados. E por isso temos uma missão. Acaba sendo um ato de incredulidade também. Assim como nós, mesmo que seja verdade, eu decido não crer. Mesmo que eu sei tudo sobre a morte de Jesus, a salvação, o inferno, o único meio, a única saída, você decide calar a boca, você decide curtir a timidez, você decide alimentar a vergonha de falar do amor de Deus. Oh, Senhor, a Bíblia diz que salvação é pela fé, a Bíblia diz vida eterna, pecado, morte, às vezes até por causa da procedência protestante, a gente acaba não entendendo direito essas questões de vida eterna, de pecado, de morte, de inferno. A gente acha que isso é coisa normal, deixa rolar. Depois cada um resolve. Deus vai dar um jeito. E essas palavras vão perdendo significado na nossa vida. Tomé ignorou as palavras de Cristo sobre ressurreição. Tomé ignorou o poder de Cristo demonstrado na restauração da filha de Jairo, na ressurreição de Lázaro. Ele ignorou aquilo, ele estava querendo tocar em Jesus para acreditar, ele não creu na ressurreição. Porque Tomé não estava familiarizado com o poder de Deus, não havia lugar para Jesus na sua mente limitada. Por isso eu convido você, irmão, a experimentar o poder de Deus nessa semana como um influenciador, como um semeador, como um porta-voz da palavra, como um microfone, um megafone das grandezas de Deus.
Tomé não estava familiarizado. Não havia lugar para Jesus nessa mente limitada pela ignorância. Assim como meu pai lá atrás não acreditou que o homem foi à lua. Não havia lugar para conquistas, para celebração. Às vezes não cremos que Deus pode fazer porque sabemos que os homens não podem. Então, se os homens não podem, Deus também não. Aí acabamos reduzindo Deus a um mero ser humano limitado. Isso é idolatria, amados. Percebe? Erro comum, confiar nos sentimentos. Eu não me sinto apto, eu não me sinto salvo. É mesmo que dizer para o seu pai, eu não me sinto filho. E daí? Isso não muda o status. A verdade é que você será filho para sempre. Mãe, eu não me sinto seu filho. Ora, fui gerado no seu ventre, mas não me sinto seu filho. Isso pode até ser um sentimento temporário. Mas a grande verdade, você nunca deixará de ser filho. A palavra de Deus diz, quem tem o Filho tem a vida. Se Deus não é maior que você para determinar a verdade, e se a verdade não está acima dos seus sentimentos, não é de admirar que você viva cheio de dúvidas como Tomé, quanto à salvação e quanto ao poder de Deus para testemunhar, quanto à eficácia da sua luta contra o diabo, contra o mundo e contra o pecado. Tomé disse, se eu não vir as marcas, isso é confiar nos seus próprios sentidos. O que levaria você a assumir o papel de discípulo na jornada com uma missão? Crentes antigos, anos de evangelho, nada nas mãos, nenhuma colheita, por anos a fio, sementes estéreis, árvores infrutíferas. Meu Senhor, fala o coração desse povo hoje, Senhor, através dessa palavra. Eu pergunto, que tipo de intervenção você está esperando que Deus faça na sua vida para que você possa simplesmente obedecer? Obedecer. E olha o que aconteceu, versículos 26 a 29. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem me ver. Porque agora vem o momento da revelação. Aliás, eu adiantei um versículo aqui, né? Mas eu retorno, verso 26. A misericórdia do Senhor trouxe de volta, 8 dias depois, Jesus novamente ao duvidoso Tomé. Quantas vezes o Senhor tem que nos alertar? Pura misericórdia. Portas ainda trancadas, a despeito da primeira aparição, novamente a palavra paz. E aí o Senhor disse a Tomé, põe aqui o seu dedo, Tomé. Veja minhas mãos. Põe a sua mão na marca aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. A misericórdia chama à prova. Com os discípulos ele apenas mostrou. Para Tomé ele está dizendo, vem Tomé. Com Tomé ele diz, põe aqui o teu dedo. Agora, meus irmãos, precisa tocar na ferida de novo? Precisa magoar de novo o Senhor como prova para você poder crer? Ou precisa que Deus toque na sua vida de forma forte para que você responda e se entregue totalmente diante de Deus para fazer a sua vontade? Ouvi um depoimento de um amado irmão crente, médico, esses dias, que passou por um perrengue tremendo com o Covid, quase chegando a óbito. E as palavras, quando esse homem sai de lá, minha vida é um milagre, minha vida pertence a Deus, faça de mim a tua vontade. Agora o que Deus quer é que você, meu irmão, seja um porta-voz prioritário da mensagem do Evangelho de Jesus. E à medida que as coisas vão ficando bem, à medida que a saúde vai retornando, não negligencie. Não seja incrédulo, creia. Então diz, não seja apistós, mas pistós, crente. Creia, irmão. Seja crente real. E aí Tomé, quando ouviu essa palavra e esse gesto de misericórdia, ele agora está pronto para ir? Não, está pronto para reconhecer
o tamanho, a grandeza, a importância de Deus na vida dele. Meu Senhor e meu Deus. Ho kurios mo kai ho theos mo. Meu Senhor, meu dono, meu Deus. Gente, isso muda tudo. O grande mandamento vem antes da grande comissão. Por quê? Porque adoração e reconhecimento de Deus é antes do eis-me aqui. Lembra em Isaías capítulo 6? O que não nos impulsiona, ou o que está faltando para nos impulsionar, é exatamente um reconhecimento de quem Deus é. Ele é tudo menos Senhor, quando você se cala. Ele é tudo menos Deus, quando você retrocede, quando você não avança, quando você não prioriza. Para a glória de Deus. Esse é o sentido do adorar, irmãos. Simples assim. Devoção antes da ação. Senão será movimento sem deslocamento, sem missão. É comissão, juntos, indo para frente, testemunhando com intrepidez. Senhor, levanta a tua igreja no Brasil, levanta a tua igreja mundo afora, levanta a tua igreja no Ceará, levanta a tua igreja em Fortaleza e nos municípios adjacentes, Senhor, para que eles falem do teu amor com intrepidez, a despeito das falhas, a despeito da timidez, a despeito da dúvida, Senhor. Senhor meu, Deus meu. Agora é hora, irmão, de você fazer como Isaías, antes do eis-me aqui, é santo, 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 santo. É a importância que você dá ao Senhor. A Bíblia não diz que Tomé tenha colocado o dedo nas feridas, mas ele creu e Jesus disse, por que me viste? Creste? Bem-aventurados, felizes. E aí Jesus está falando de você, está falando de mim. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, amados, vamos fechar nosso tempo juntos aqui. O mundo transferiu a autoridade de Deus para o homem caído, limitado, manchado pelo pecado. E como sua lente observa e não vê Deus, e mais, seu tubo de ensaio é muito pequeno, pois não contém o Deus da ressurreição, a sua religião é um meio natural, tímido, para viver cristianismo para si mesmo. Ele não é capaz de entender os milagres de Deus, o milagre da salvação, o milagre da reprodução, o milagre da multiplicação. Ele não é capaz. Tudo que ele quer é ensimesmar o evangelho. Eu quero voltar aos nossos cultos na tenda, porque eu quero ver as multidões chegando ali atrás de um alento, de um conforto, de uma palavra de salvação, que virá pela palavra pregada, pelos hinos cantados, pelos abraços dados, pelas palavras dadas até antes por aqueles que já vêm testificando do amor de Deus, o maior número de pessoas possível. Então, queridos, é assim, ó. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crê, você vai sair dessa posição de inércia, dessa posição de uma letargia espiritual, e o Senhor há, com o sopro do teu Espírito, encher você do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito, você fala. Efésios capítulo 5, verso 18. Não se embriagando com vinho em que há contenda, mas enchendo-vos do Espírito. E aí você fala, você põe para fora. Senhor, quebra toda a nossa timidez. Faz-nos soldados do teu evangelho, influenciadores nesse momento mau, em que uma explosão pode matar milhares, como aconteceu ali em Beirute, no Líbano. Nós estamos sujeitos a qualquer momento e não queremos, Senhor, que a explosão nos faça pregar a palavra, ou que a perseguição nos faça pregar a palavra. Queremos pregar por amor, queremos fazer por amor. Somos frágeis como Tomé, mas nós te vemos, nós te temos, nós reconhecemos a tua presença santa, por isso nós te adoramos, priorizamos a tua pessoa em nossas vidas e reconhecemos que nós não temos feito o suficiente
e nos colocamos à tua disposição para o Senhor nos usar como influenciadores neste século presente, até que Jesus volte para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Oi, eu me chamo Midian e estamos hoje com uma oportunidade de ouvir uma linda história. Uma história linda de um encontro e de uma caminhada. Se apresente, quem é você? Oi, meu nome é Thaísa, sou uma discípula de Jesus em processo de restauração, vivendo um dia de cada vez, debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Quem era você antes, Thaísa? Eu vim de uma família cristã, católica, tradicional, né? Que seguia o ritual de a missa aos domingos e ouvia ali um evangelho breve e achar que estava me alimentando, né? Que aquilo ali era o suficiente para que eu pudesse ter minha caminhada com Cristo, com Deus, né? O que te impedia verdadeiramente de crer em Jesus? O que me impedia verdadeiramente hoje, né? Eu posso falar que era a dificuldade que eu tinha de dispor do meu tempo, da minha vontade para estar ali, abrir a palavra de Deus, ler, me debruçar sobre ela e entender o que é que Ele queria falar para mim através da história de Jesus, né? Algumas pessoas nessa caminhada, elas te impediam de crer? Sim, eu tinha medo de decepcionar minha mãe, assumindo que eu estava começando a crer em Jesus unicamente, né, como meu Senhor e Salvador. E estava renunciando, né, o meu passado, renunciando às tradições que nós vivíamos e para viver realmente uma intimidade com Ele, né? E mesmo naquela época, com tudo que estava acontecendo na frente, com sua família mesmo, assim, estava ali na sua frente, o que te impedia de crer? O que passava na tua mente? O Senhor começou a se manifestar, né, sobre a minha vida, através da vida da minha irmã e do meu cunhado, né, um problema de drogadição dele, que foi preciso Jesus realmente entrar e fazer uma mudança radical na vida deles. E eu ouvia falar sobre o amor de Jesus na vida deles. Minha irmã, né, insistentemente me falava e eu via o que estava acontecendo ali diante dos meus olhos, a vida deles sendo restaurada, sendo transformada, mas era a vida deles, não era a minha. Então assim, eu dizia, ai mulher, é a tua vida, não é na minha, a minha maneira de crer é diferente, para mim basta, né? Você não sabe como é que eu rezo, você não sabe como é. Para mim aquilo ali, a minha oração era o que eu fazia já, né? Ela reza repetida e muitas vezes já muito cansada à noite para dormir, né? Jesus estava ali, mas tinha que ser em mim, tinha que tocar em mim, né? Eu tinha que ser tocada por Ele para poder realmente eu crer que Ele fazia parte, que Ele estava ali. Quando foi exatamente o momento que Jesus te tocou? Jesus me tocou numa encenação do grande sacrifício durante a Semana Santa, né? Eu vim assistir aqui na IBC e ali foi o momento. Eu fui tocada realmente. Precisou ver, né? Precisei ver. Precisei sentir, né? Sentir ali o toque de Deus, a mão de Deus sobre mim, na pessoa de Jesus, né? Que me avisando, me dizendo de que eu precisava realmente me jogar nos braços dele, abandonar, né, o meu passado, aquelas coisas que me prendiam, que me amarravam, me impediam de colocar ele no centro como o meu Senhor, como o meu Salvador. E hoje, Thaísa, como você pode dizer como é sua vida depois de ter sido tocada por Jesus, ter tido esse privilégio de ser tocada por Jesus? Hoje eu sinto que eu sou uma nova criatura em Cristo, porque Ele está no centro da minha vida, no centro da minha casa,
Ele faz parte de todos os meus pensamentos e não só nos meus pensamentos, mas eu tenho também tentado seguir em obediência, né? A palavra, eu consigo ler, eu consigo abrir, eu consigo entender, e o que eu não entendo eu busco ajuda de como é que Deus está falando comigo, o que é que o Senhor está falando comigo, o que é que eu preciso fazer. Então, assim, hoje é viva, é palpável a presença de Jesus na minha vida, né? Sendo o centro, não só da minha vida, mas também influenciando meus filhos, trazendo ele para o centro dos meus relacionamentos, né? Das minhas amizades. E hoje também eu posso ver o Senhor tocando, né? O meu marido, meu esposo também foi tocado por ele. E eu percebi que bastava eu, né? Bastava eu dizer sim, para o Senhor começar a agir. Eu senti realmente a presença dele na minha vida. E hoje eu tenho assim uma vontade imensa de influenciar, né, pessoas e proclamar Jesus para que possam sentir realmente assim a presença dele forte, né? Como eu precisei tocar em Jesus, ser tocada por ele e dizer: eis-me aqui, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, né? Faz parte da minha história, Senhor. Muito obrigada por compartilhar essa jornada linda com Jesus. Olá! Essa semana postamos essa foto no Instagram e deu muito o que falar. Foram centenas de comentários, pessoas com saudades da tenda e querendo saber quando voltamos. Eu diria que voltaremos em breve, mas por hora te convido a entrar em nosso canal no Telegram, pois lá você estará por dentro de tudo que acontece e acontecerá na IBC. Mas por que um canal no Telegram? Durante a pandemia, o WhatsApp colocou algumas limitações para envios em massa, como forma de inibir as fake news. Com isso, as mensagens enviadas pelo canal de transmissão da IBC Fortaleza não estavam chegando para todos. O Telegram funciona diferente. Não é uma lista de transmissão, é um canal de mensagens que você se inscreve e pode receber textos, vídeos, enquetes de uma forma bem melhor. Os vídeos, por exemplo, você assiste direto pelo aplicativo. O download do Telegram você faz gratuitamente na loja de aplicativos do seu smartphone. Após instalado, basta procurar por IBC Fortaleza. Você também tem acesso ao canal clicando no link disponível na descrição desse vídeo. Aquele mesmo link onde você encontra o grupo de acolhimento e as salas de oração. Agora eu te convido a permanecer aí e assistir o GF na telinha. Até a próxima! Oi, galerinha! Tudo belezinha? Estamos chegando mais um domingo aqui, feliz da vida, porque quem tem Jesus é feliz sempre. Pode estar passando uma dificuldade, mas tá assim, ó, com um sorriso. Mostra os dentinhos aí, mostra os dentinhos aí. Isso, que dentinho bonito, sorriso bonito. E aí, como foi sua semana? Foi assim? Assim ou assim? Foi assim? Que legal! E essa semana que inicia vai ser legal também. Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor. Você junta a mãozinha, chama todo mundo que tá em casa, inclusive os brinquedos, pra orar também, sabia? Os brinquedos, o cachorro, o papagaio, os gatinhos, tudo, os brinquedos, chama tudo pra orar. Vamos orar junto? Junta a mãozinha e vamos dizer assim: querido Deus, eu quero dizer que eu te amo e dizer muito obrigado por tudo que o Senhor é
que o Senhor é na minha vida. na minha vida. Amém! Bate palma aí! Vamos dançar? Vai mexendo o corpinho assim, ó. De um lado, de outro. De um lado, de outro. Juntando a areia assim, ó. Junta o pezinho assim, ó. Isso, bem bonito. Gostei de ver e canta assim, ó. A blá blu blu, a blá blá blá. Essa é a dança mais maneira que aprendi a dançar. A blá blu blu, a blá blá blá. Essa é a dança mais maneira que aprendi a dançar. Sim, enche a boca de ar, encosta o queixo no pescoço. Põe a mão na cintura, remexe o corpinho. A blá blu blu, a blá blá blá. Essa é a dança mais maneira que aprendi a dançar. A blá blu blu, a blá blá blá. Essa é a dança mais maneira que aprendi E a mãozinha? Coloque a mão para frente e a cabeça de lado, com a língua pra fora, dançando engraçado. Bota a língua pra fora assim, ó. A blá blá blá. Essa é a dança mais maneira que aprendi a dançar. A língua pra fora. Cadê tua língua? A blá blá blá. Pra fora. Essa é a dança mais maneira que aprendi E a mãozinha assim, ó. Coloque a mão na cabeça e com um pé só, pulando e gritando, vai ser uma festa só. A blá blá blá. Essa é a dança mais maneira que aprendi a dançar. A blá blá blá. Vai pulando, vai pulando. Essa é a dança mais maneira. Dá a mão pro amigo, dá a mão pro amigo. Pegue a mão de um amigo, olha, dê um sorriso. Comece a pular bem alto. E ele vai pula, pula, pula. A blá blá blá. Pulando, pula bem alto. Pula bem alto. Pulando, pulando. Essa é a dança mais maneira. A blá blu blu. Dá uma salva de palmas aí. Jesus é bom demais. Jesus é bom? Faz assim, ó. Deus é o quê? É bom pra mim e pra você. Deus é bom demais. Comigo vai, forte brilha o sol. Se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol. Se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol. Se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é bom demais. Faz assim, ó. Deus é bom pra mim. Deus, olha pra pessoa que tá aí do seu lado. Tem uma pessoinha aí do teu lado? Faz assim, ó. Deus é bom pra você. Muito bem, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Tenha sempre essa certeza. Ele sempre vai estar contigo. Quando a gente voltar na escola, Ele vai estar lá contigo. Sabia? Quando você vai passar o dia na casa da vovó, Ele também está contigo. Quando você vai tomar banho, Ele também está contigo. Quando você está naquele almoço, lá na mesa, gostoso, todo mundo junto, Deus está conosco o tempo todo o tempo. E Ele é bom demais. E aí, olha só. Eu sei que vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando de postar as fotos, de repostar as fotos, nos seguir nas redes sociais. Lá tem todas as lições, todas. Fica por dentro de tudo, as atividades da semana.
os vídeos, os testemunhos. Quantos testemunhos lindos nós temos recebido. Glória a Deus, nós estamos aqui para proclamar a palavra do Senhor para o seu coraçãozinho, para a sua família. Amém? Amém. Então agora, Incríveis Discípulos é a nossa nova série, não é? E aí, pega o celular da mamãe, do papai, de quem tiver aí, vamos fazer a nossa foto? Não é a foto da TV não, gente, misericórdia. É a sua foto assim com a gente aqui, pode ser? Vamos, eu vou preparar aquele sorriso bem bonito, sorriso de pasta de dente, hein? Tu prepara aí também, vai, pegou a câmera, pegou o celular, vamos fazer aquela selfie, sim, aquela selfie assim, bonita, vamos, 1, 2, 3 e... Isso! Mais sorrisinho. Que sorriso lindo, Gucci. Olha, tu gostou da lição da semana passada? Gente, amei. Nós precisamos ter coragem. Você foi corajoso essa semana? Foi? Muito bem. E agora? Qual será a lição desta semana? Você está preparado para continuar sendo um incrível discípulo de Jesus? Amém ou misericórdia? Amém! E se eu disser pra ti que tem coleguinha novo chegando também, que a turma tá crescendo muito? Tá? Presta atenção que nós vamos começar agora uma história bem legal. Lili, eu estou muito feliz porque você devolveu o meu livro, não é? Você encontrou. De nada. Foi muito fácil. Foi de boa. Lili, tem alguma coisa errada? Eu tô te achando assim um pouco tristinha. O que aconteceu? Eu tô triste mesmo. É a Luísa da escola. Ela tá chateada comigo porque eu fui lanchar sem ela na hora do recreio. Mas é porque eu tava com fome. Aí ela ficou chateada. Lili, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não fica mais tristinha, não. Você tem que acreditar que essa chateação dela vai passar. Tá bom? Lá vai começar o jogo. Que comece o jogo. E passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro. E chutou pro gol. Olha o gol. Geração futuro. E aí, meninas, como é que vocês estão? A gente tava te esperando. Oi, Lili, tudo bom? Oi, Alcizinha. Ela vai ficar melhor, tá? Ela vai. Ei, vamos brincar. Vamos sim, vamos brincar. Mas, já vou logo dizendo que eu não quero brincar de racha não, tá? Também não. Não quero. As meias novas não podem. Gente. Pensa em alguma coisa. Já sei. Que tal a gente brincasse de tá quente ou tá frio? Legal! Mas pra brincar de tá quente, tá frio, precisa de uma venda. E a gente não tem venda. Você trouxe. Segura minha bola. Oi. E... Tadã! Legal! Eu sempre ando com uma venda pra caso alguém queira brincar. Bom, pois assim, já fico mais animadinha pra brincar. Então, já sei. Fiquem de costas. Tá certo. Não vale olhar, tá? Tu vai esconder a bola? É. Tá bom. Vem. Vai. Escondi aqui. Fica aí, garotinha. Então, bora começar. Vamos! Vai a Lili primeiro, depois tá eu, bom. depois tu, tá certo? Tá bom. Tá, vai. Como é que eu vou colocar essa venda? Peraí, eu vou tirar meus óculos. Mamãe disse pra eu ter muito cuidado com eles. Tem que ter mesmo. Bom, agora eu tenho que pensar onde eu posso... Eu posso ficar com ele? Você vai cuidar direitinho? Claro, né, Lili? Certezinha? Sim. Cuidado com as lentes. Então, São bora. novas. Ui, cuidado. Olha as lentes. Não mancha. Vai. Ó. Amarra direitinho isso aí, Não hein, vale Alcizinho? espiar, hein? Pra ver se ela não vai ver depois. Não, Um teste. Quantos dedos tem aqui? Sei lá, uns 10. Que bom, ela não tá vendo nada. Tá. Então vamos começar. Vai. E vai, valendo. Vai, vão dizendo. Vai, Tá Lili. frio. Você consegue. Ainda tá frio. Tá frio. Não. Mulher, já disse que tá frio. Ainda tá frio. Presta atenção, Lili. Oxi. Ei, Lili. Tá frio. É ele que eu tô procurando. Vai. Já sei. Ela tá demorando muito. Vai, Se ela tá Lili. demorando muito, já sei. Fala, Vou brincar Cizinho. com ela. Tá quente. Tá quente? Tá, vai, pode ir, pode ir.
Tá quente? Tá. Ai, que isso, Aranha? Ai, meu Deus! Eu pensei que era um bicho. Ai, tu tava demorando tão muito, Lili. Ai, eu queria que fosse logo minha vez pra eu pegar logo. Não, você me enganou. Eu não vou mais brincar, não. Ah, até parece. Pensei que eu não vi você espiando. Vi sim. Espiando? Que absurdo. Não, eu estava ajeitando a venda. Estava assim, caindo. Aí eu dei uma cochadinha. Gente, calma. Vamos parar? Ô, Lili. Vamos brincar mais, bora não. brincar de novo? Não. Por quê? Vai brincar só por causa de uma Você me brincadeirinha? enganou, você me deu um Você susto. também, né? Assim Só mais não um. dá. Eu juro que eu não faço mais. Vamos. Isso, Lili, não vamos estragar a brincadeira, por favor. Vai. Tá, isso foi no Instagram brincadeira. Ah, legal. Vamos de novo. Legal. Não vai me enganar, não. Vai. Direitinho. Tá, gente, eu não tô vendo Tá nada. vendo nada, né? Me dá um Nada. luxo. Tá bom. Segura. Pode ir. Vai lá. Não vai me enganar. Tá frio. Hum. Ainda tá frio. Tá um pouco quente. Morno. Amor? Morno. Morno. Vai. Morno. Tá Vai, quente. Zinho. Muito quente. É muito quente. Nordeste. Tá quente. Muito quente. Não, mas pô, É o quente. balanço. Calma. Tá quente. Muito quente. Esquentando. Pegando fogo. Pega. Pode pegar. Pega. Pega, Lili. Lili. Pode pegar. Lili, vai. É só pegar. Lili. Lili, Vambora, vai, Lili. Você vai me enganar perdeu a de brincadeira. novo. Perdeu. Não completou a tarefa, perdeu. Por que tu não pegou? Eu não acredito mais em você. Você mentiu pra mim no primeiro. Você me enganou. Você perdeu sua credibilidade. Você perdeu sua credibilidade. Acho que ela quer dizer credibilidade. Ah, não é isso, não. Lili. Tava ali, eu falei a Olha, verdade. Eu não acredito, não confio mais. Não. Você tem que não. acreditar, eu falei a verdade. acredito mais em Tem que você. acreditar. Gente, vocês estão me fazendo lembrar de algo. Acreditar, ver e acreditar. Já sei. Estou me lembrando de algo que está aqui no livro das descobertas. A Bíblia! Legal. Gente, História. olha só. Calma. Livro das descobertas. O que você quer me dizer? Aquilo que Deus falou, eu vou me esforçar para fazer. Gente, olha só. Tem uma história aqui que isso que aconteceu me fez lembrar direitinho. Vocês já ouviram falar de Tomé? Tomé? É. Ele era um dos discípulos de Jesus. Gente, depois que Jesus ressuscitou, ele visitou os amigos dele, os discípulos. Eles estavam todos reunidos numa casa, mas o Tomé era o único que não estava lá. E sabe o que aconteceu? Foi uma alegria muito grande. Porque todos os discípulos viram Jesus, né? Ele tinha dito que ia ressuscitar. E assim aconteceu. Foi uma alegria, ficaram um tempão juntos. Mas aí depois Jesus saiu. E aí quando Tomé chegou, sabe o que aconteceu? Os amigos, os discípulos, né? Disseram, Tomé, Jesus veio aqui. Jesus ressuscitou. Que legal! Que tu me falou? Mas vocês sabem o que aconteceu? O quê? Gente, Tomé não acreditou. Ele não acreditou. Não, ele não acreditou. Ele disse que precisava ver os cravos, os furinhos, os buraquinhos aqui na mão de Jesus, nas mãozinhas, e disse também que precisava ver aqui do lado, né? Que Os Jesus não foi furinhos. feridinho aqui. Foi. Pois é, Tomé falou isso. Ai, mas aí, no outro dia, Jesus foi lá visitar e Tomé estava junto. Quando Jesus entrou, sabe o que aconteceu? O que? Jesus deu a paz a todos. E aí ele disse, vem Tomé, vem aqui, toca aqui Tomé, toca aí, toca o sisinho. Tomé tocou na mão de Jesus.
E aí, Jesus disse, Tomé, você está crendo porque está vendo. Mas felizes são aqueles que creem e não viram. E não viram. Pois é. Nossa, Tá que... vendo, gente? Que história Cara, incrível. como assim ele não acreditou? Não acreditou. Inacreditável. Ele não exercitou a fé. Exercitou a fé? Exercitou? Isso. Assim? Ele precisava acreditar. Ele precisava crer mesmo sem ter visto Jesus. Jesus não tinha dito que ia ressuscitar? Pois é. Gente. Acreditar. Uhum. Mas vem cá. O que é que Deus está dizendo pra vocês? O que Deus está me dizendo? Assim, eu acho, só acho que eu não devia ter enganado a Lili. Eu devia ter contado a verdade, igual os discípulos de Jesus. Devia ter contado a verdade, eu não devia ter te enganado. Desculpa. Ai, tá certo, tudo bem. Nossa, essa história é incrível, incrível, incrível. Bom, Deus me fala assim do meu coraçãozinho que eu preciso ter fé também. Que fé é aquilo que a gente acredita assim, sem nem ter acontecido, sem nem a gente ver, né? Nossa, isso também me lembra da Luísa, que ficou chateada. Isso... eu tava triste por causa da Luísa. E isso me lembra de que eu vou ter fé, coragem para pedir perdão para ela. E perdoar você também, Alcizinho. Mesmo. Que legal, gente. Então, vamos tentar ele novamente? Vamos, só mais uma vez. Tá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acreditar, exercitar minha fé. E eu vou brincar de novo. Se venda. Vai lá. Venda ela. Tá bom. Eu vou pegar a bola. Vamos. Tá vendo nada, né? Nadinha. Muito bem. E aí, tá bom assim? Super legal. Vai, pode Vai lá. ir. Tá frio. Opa, tá esquentando. Tá morno. E morninho? Ela vai Ficando quente, muito quente, mas quentinho. Vai, Lili. Tá quente, Você vai conseguir. Tá quente. Legal. Bate aqui. Bate aqui. Gente, vamos ver o versículo? Vamos. Eu vou chamar a tia Islame pra ajudar a gente. Chama. Né? Tia Islame. Opa! Vamos aprender mais um versículo. Eu amo. Pode dizer, Nina. Olha só aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E está em Hebreus, no capítulo 1, versículo... No capítulo 11, versículo 1. Amém! Agora, gente, vamos combinar. Vocês estão adorando, não estão? Esse trio lindo. Olha só, tia, fica ali pertinho do Alcizinho, que agora eu vou apresentar oficialmente, né? Olha só, bem lindo. Eu gostei de conhecer, Alcizinho. Eu não sei se tem algo a ver, assim, com Alcimor, né, gente? Pastor Alcimor, será, Pastor Alcimor? Alcizinho, hein? Que bom te conhecer. Seja bem-vindo à nossa turma. Obrigado. Seja mais uma vez, Nina, muito bem-vinda. Lili, tu tá gostando dos amigos novos? Tô adorando. E a galera de casa também tá amando, tá gostando demais. Que coisa boa. É bom a gente fazer novos amigos, não é verdade? E é bom a gente sempre aprender que nós precisamos perdoar os nossos amigos. Não é como teve aqui o perdão. Sim. Muito bem. E acreditar nos nossos amigos falando sempre a verdade. Quantas lições maravilhosas nós aprendemos aqui? Perdão, ter fé. E por isso eu quero te encorajar. Eu quero fazer um convite bem especial.
Durante a semana, você vai pegar um caderninho e você vai anotar. Se você não sabe escrever, né, Alcizinho? Pode pedir, a Lili tá aprendendo a ler, né? Eu tô ficando craque já. Olha só, vai pedir pro papai, pra mamãe, pra escrever os seus motivos de oração. Sabe aquela coisa que você quer muito, mas você olha assim e acha que não vai acontecer? Você precisa ter o quê? Fé! Você precisa olhar com os olhos da fé que o Senhor há de abençoar e você vai alcançar. Isso mesmo. Então, você vai anotar. Sabe aqueles motivos de oração? Tipo, tem um coleguinha doente, tá dodói. A gente pode orar com fé para o Senhor curar, não é? A gente pode. Sabe que a gente pode orar também com muita fé pela nossa família, para o Senhor restaurar o nosso lar, restaurar a nossa casa, para papai e mamãe ficarem sempre unidos, para os irmãos ficarem bem unidos, para os amiguinhos ficarem bem unidos. A gente precisa, com os olhos da fé, declarar que tudo vai ficar bem de acordo com a vontade do Senhor. Muito obrigado, meninos. E olha, eu vou até me preparar aqui, porque nós que temos Cristo Jesus, eu já falei para tia, não tem como a gente ficar triste. Olha só aqui. A gente fica o quê? A gente fica o quê? A gente fica muito alegre. Um beijo enorme para você, para sua família.